vou meditar com vocês numa breve palavra. E essa semana eu fiquei tão triste, gente, porque a gente ficou ensaiando alguns domingos as músicas, e aí eu perdi a voz essa semana. Olha como eu tô. E aí, né, não dá pra fazer 100% como a gente ensaiou. Vou colocar desse lado, tá, Davi? Não dá pra gente fazer 100% como a gente ensaiou, mas mesmo assim eu creio que foi bênção. Foi bênção? Tem mais ainda, tá? Mas vamos meditar na palavra de Deus primeiro. Quando eu estava colocando algumas coisas em ordem, arrumando aqui a ordem do culto, eu estava pedindo uma orientação ao Espírito Santo, e nas outras Páscoas eu tive também o prazer de organizar o culto, né? Nas outras Páscoas o Senhor falou muito comigo sobre unidade, sobre sermos filhos, sobre termos essa identidade, tomar posse dessa identidade, porque já somos, mas muitas vezes a gente não age como tais. Esse ano o Senhor me levou a uma outra direção, e aí, como vocês podem ter visto aqui, enquanto as meninas estavam dançando, elas depositaram as coroas, depositaram joias, depositaram violão, depositaram violino, e talvez vocês olharam para aquilo e ficaram pensando, o que isso tem a ver com tudo? Eu não entendi o propósito disso. Enquanto eu estava orando ao Senhor, Ele me disse que eu tinha que me entregar por completo. Eu tinha que me render por completo. E o Jefferson não é só um lado ruim. Não é só o Jefferson tímido. Não é só o Jefferson inseguro. Não é só o Jefferson medroso. Não é só o Jefferson que muitas vezes se acha incapaz. E aí eu tenho que entregar isso ao Senhor, porque senão eu não consigo executar aquilo que Ele me chama para fazer. Mas o Jefferson também tem seus talentos. O Jefferson também sabe cantar, né? Não parece, hoje não parece, mas eu sei cantar. O Jefferson sabe tocar. O Jefferson sabe fazer outras coisas no trabalho, em outras coisas, outras áreas, estudos. E aí você também tem esses dois lados. Você tem as suas inseguranças, você tem os seus medos, você tem as suas tristezas, você tem seus momentos de depressão, aqueles momentos que você se encontra sem saída. Mas você não tem só isso. Você tem seus momentos de alegria, você tem seus momentos de conquistas. Quantos aqui já conquistaram alguma coisa? Algo que almejava muito, e aí Deus foi lá e abriu aquela janela para você. O Senhor diz nessa noite para nós que Ele quer tudo de nós. Porque nós temos a facilidade de entregar a Deus as nossas coisas ruins, porque a gente não consegue vencer sozinho. Que nem, por exemplo, chegou uma época da minha vida que eu tive que lutar contra a minha timidez. Eu ainda sou tímido, mas tinha uma época que eu era bem mais tímido. Eu não me achava capaz de nada. Eu achava que eu era muito inferior a todo mundo, e aí eu tinha aquele complexo dentro de mim, ficava me comparando com os outros. Teve uma vez que o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: você vai ter que entregar isso aí, você vai ter que depositar isso aos meus pés. E aí eu não vi saída, eu não conseguia vencer esse obstáculo que apareceu na minha frente sozinho. E aí para mim até que foi tranquilo entregar ao Senhor. Por quê? Porque a vida toda eu aprendi aqui na Shalom que o meu Deus é o Deus do impossível. E aí eu olhava para mim e falava: Deus, eu não consigo vencer isso sozinho. Mas o Senhor pode. Lógico, relutei um pouquinho, fiquei, não, acho que eu consigo resolver isso aqui. Mas aí chegou uma hora que eu entreguei tudo. Eu entreguei, falei: Senhor, toma, é teu. Teve um dia também, há muito tempo atrás, que eu estava buscando um emprego, e eu me lembro muito bem que eu mandei currículo ali, mandei currículo lá, e ficava preocupado, até que um dia Deus usou um irmão daqui da igreja, que não faz parte aqui da igreja, mas Ele usou um irmão daqui, que congregava com a gente, para abrir uma porta de emprego, que eu estou quase há 10 anos na mesma empresa, trabalhando de segunda a sexta, algo que eu almejava muito. Eu falava: Deus, eu não quero deixar de servir na tua obra.
E aí o Senhor abriu essa porta, algo que para mim, né, acho que todos já passaram por isso, às vezes de tanto procurar um emprego bom, às vezes até desiste, fala, ai Deus, eu entrego nas suas mãos, mas não entrega não. Eu entrego nas suas mãos, mas quando você entrega de verdade, o Senhor prepara. O Senhor prepara. Muitas vezes nós não alcançamos as coisas do Senhor porque a gente não confia de verdade. É aquela coisa da gente dar, mas ao mesmo tempo não dá. Senhor, faz, mas eu acho que eu consigo fazer metade disso aqui, eu acho que eu dou conta. E às vezes a gente não dá conta, a gente tem que entregar. E o ser humano... Eu vou deixar até a garrafa aberta aqui, gente. O ser humano tem essa tendência de procurar a Deus quando tudo vai mal. Você já viu isso acontecer? Comigo já aconteceu várias vezes. Quando eu não vi saída, eu ia para Deus. Ai, Senhor, me socorre, me ajuda. E esse é o nosso lado ruim. São as coisas ruins que acontecem com a gente. É aquelas coisas que a gente não vê saída. É aquelas coisas que nós olhamos e a gente fica com dúvida de saber como que a gente faz. E isso pode ser gerado uma tristeza. Pode ser gerado uma decepção com pessoas, ou até mesmo alguma expectativa que foi frustrada, algo que você depositou toda a sua esperança naquilo, e você não conseguiu alcançar aquilo, e aí você se encontra com uma pessoa com uma expectativa frustrada, e aí, para a maioria das pessoas, é mais fácil você chegar a Deus quando tudo vai mal, quando tudo não está bom, quando você não está na sua zona de conforto, quando você já é crente há anos, não vê nada acontecendo, aí você, ai meu Deus, me ajuda. E esse é o nosso lado ruim. E isso aconteceu com o filho pródigo. Sabe por quê? Vamos analisar a história do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, não é verdade? O filho pródigo tinha tudo. Chegou uma hora que ele disse, pai, ainda me falta uma coisa, eu quero a minha parte da herança antes da hora. E o pai, muito amoroso, ele entregou a herança para ele. Falou, toma filho, você quer ir? Vai lá. Quando que ele voltou para o pai? Quando tudo deu errado. Quando ele olhou para as circunstâncias e viu nada dar certo, a palavra diz que ele até desejou comer a comida dos porcos. Gente, imagina que tamanho de humilhação que aquele homem passou. E aí quando ele estava lá... desejando comer a comida dos porcos, a palavra diz que ele lembrou, olha, lá na casa do meu pai eu tinha tudo, lá na casa do meu pai eu tinha uma cama, lá na casa do meu pai eu tinha roupas, e aí quando nada estava bem para esse filho, ele resolveu procurar o pai, e muitas vezes nós fazemos isso também, quando nada está bem, quando a gente olha para um lado e se vê frustrado, quando a gente olha para o outro lado, vê frustrado, olha para frente, vê frustração, olha para trás, vê frustração. A gente fala, Senhor, agora eu não consigo mais fazer nada. Então agora é com o Senhor. Muitas pessoas têm a facilidade de se entregar a Deus quando tudo vai mal. E o fato, gente, é que Deus, Ele ainda nos acolhe nesses momentos. A mesma coisa aconteceu com aquele pai do filho pródigo. O pai ainda abraçou ele, deu uma roupa nova. Eu acho essa história tão linda, tão marcante na minha vida. Deu uma roupa nova, deu um anel novo, simbolizando essa nova aliança que aquele filho estava fazendo. E disse, venham, vamos fazer festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Quando você se volta ao Senhor, Ele diz, venham, vamos fazer uma festa, eu vou dar um novo anel para você, eu vou renovar minha aliança com você, eu vou te dar novas vestes, filho, essas vestes aí estão todas sujas, cheias de lama, eu vou trocar, vou te dar vestes limpas. E o Senhor realmente nos ajuda, e a Bíblia está cheia de versículos que diz que isso é uma promessa para nós. Quando nós nos encontramos sem saída, o Senhor é a nossa saída. Lá em Salmos 35 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma promessa. O choro ela pode durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, porque aqui o salmista está falando de uma forma simbólica, mas a alegria vem pela manhã, aleluia!
Em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as minhas necessidades. É uma promessa que a palavra nos dá. Ai, Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Aí você vai para Filipenses 4,19, que está escrito isso. O Deus que é abundante em todas as riquezas, Ele é fiel para nos suprir em todas, não é algumas, são todas as nossas necessidades. Em João 16:33, está aquele famoso versículo que diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci todas as coisas. Aleluia! E esse é o nosso lado ruim, quando nós não vemos mais saída. A maioria de nós tem essa inclinação para já chegar até Deus, essa inclinação, sabe? E há uma beleza na nossa vulnerabilidade, há uma beleza, sabe por quê? Porque imagina que você não vá até Deus, você vai ficar a vida toda sofrendo com a mesma coisa, sendo que as portas do reino do Senhor estão abertas para você vencer. O que você fica aí se lamentando a vida toda, nada dá certo. Às vezes com uma palavra que o Senhor libera, se você crer e confiar, às vezes com uma direção do Espírito Santo, toda aquela água que está estacionada no seu coração começa a fluir, e aí as coisas começam a acontecer na sua vida, mas você precisa se entregar ao Senhor. E o nosso outro lado é o nosso lado bom. O que fazemos com as nossas conquistas? Pergunte aí para você mesmo, aí você fala seu nome na sua mente, e se pergunta, o que eu faço com as minhas conquistas? Eu conquistei uma família, tenho filhos, o que eu faço com os meus filhos? Deixo em casa jogando videogame enquanto eu venho para o culto. Eu deixo ele no celular lá em casa enquanto eu venho para o culto. Eu deixo lá ele com os parentes lá, todo fim de semana enquanto eu venho para o culto. Quando ele estiver maiorzinho, ele vai começar a vir comigo. O que você faz com as suas conquistas? Eu conquistei um sonho, eu consegui algo que eu tanto almejava. E agora o que você faz com as suas conquistas? Você conseguiu aquele dinheiro, aquele salário que você tanto almejava. E aí, será que está sendo usado para o reino do Senhor? Será que você está ajudando o seu próximo, doando aquilo que o seu próximo precisa? Ou você está retendo? Porque a palavra diz que aquele que retém para sua própria... Vocês lembram? Retém para sua própria condenação. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Gente, quando você tem um coração doador, você conquistou muitas coisas, mas você ainda tem um coração doador, o Senhor, Ele abre mais portas, Ele vai abrindo mais portas. Quando você é uma pessoa mesquinha, uma pessoa que guarda as coisas para você, as portas não se abrem para você. E a Bíblia nos ensina isso de uma forma muito clara, mas é muito clara. E Deus ama quem é doador, quem não prende as suas conquistas, mas doa aquele que necessita. Aleluia. Glória a Deus. Mas para nós fazermos isso, nós primeiro devemos reconhecer que tudo é dele. Tudo é dele. Lá em 1 Crônicas 29:14 está escrito: porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Eu tenho o privilégio de ter conseguido muitas coisas na minha vida, muitas coisas que eu almejava mesmo, e que quando eu era mais novo eu não achava que eu era capaz. Quando eu conquistei, eu dei para o Senhor. Eu falei: Deus, eu consegui isso, agora usa do jeito que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me conduzir dessa área que é um sonho meu, amém. Mas se o Senhor tiver um outro caminho para mim, uma outra estrada a percorrer, eu prefiro o teu caminho, porque eu sei que vai dar certo. O meu caminho é incerto, mas o teu é certo, vai dar certo. E aí você pode colocar nesse pacote seu de coisas boas, muitas coisas. Você pode colocar seus talentos, você que canta, você que prega, você que ministra, você que trabalha com artes de diversas maneiras, você que tem uma boa oratória, você que é dono de comércios, você que é dono de negócios, você que tem talento mesmo, sabe, algo que a pessoa nasce com aquilo, de fazer desenvolver alguma coisa que
Muitos tentam e nem conseguem, mas você consegue. Você pode colocar também os seus dons aqui da igreja, sua liderança, seus ministérios, aquilo que o Senhor confiou para você, olhou para você e disse, ó, você tem capacidade, toma conta disso aqui para mim. E aí você se sentiu privilegiado, o que você vai fazer com isso? Você também tem que colocar nesse pacote as suas riquezas, os seus bens, você tem que colocar as suas finanças. Será que o Senhor, Ele pode mover as suas finanças, ou você ficar guardando num cofrinho que ninguém tem acesso, nem mesmo Deus? Você tem que colocar nesse pacote também as suas conquistas e todos os seus bens, os seus filhos, assim como Ana. Gente, a história de Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, é uma história tão impactante. Você imagina você chegar no templo, como Ana chegou e falar, profeta, é o seguinte, se o meu Deus me der um filho, eu prometo, eu juro que ele será para o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Lógico que naquele tempo era um tempo diferente, né? A palavra diz que ele começou Samuel vivia com um profeta, com um sacerdote mesmo, ele estava lá, né, de tempo integral mesmo. Ana entregou realmente o menino para a obra de Deus. Mas como nós lidamos com os nossos filhos? Será que nós deixamos eles atuarem livremente aqui na igreja? Gente, os filhos são herança do Senhor, Ele nos deu. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai me dar essa família linda que eu desejo. E quando chegar esse dia, meus filhos vão estar aqui, ó. A coisa mais linda, gente, é ver a família do Alan aqui. Eu vejo a Clarinha dançando, né, entrando com um paninho assim, dançando, às vezes bem tímida. A Giovana também, uma vez elas cantaram juntas aqui, e eu fiquei pensando, olha que referencial de família, é esse referencial que todos nós devemos nos espelhar, porque quando você retém aquilo que você ganhou do Senhor, você está agindo de forma egoísta, mas quando você tem seus filhos na presença do Senhor, não tem alegria maior. Não tem alegria maior. Eu fico lembrando de histórias que eu ouvi, que eu era muito novo, eu não lembro, que meus pais me levaram até na chuva para o culto. E aí, gente, eu ia obrigatoriamente, mas chegou uma hora que se tornou um prazer para mim. Eu amo estar aqui na casa do Senhor. Eu não desejo estar no shopping no domingo, não desejo estar em cinema no domingo, eu não desejo estar com amigos no domingo. Para mim, estar louvando ao Senhor aqui todos os domingos, para mim, isso é a maior alegria. Essa é a maior alegria. E eu não troco. Já me veio tentações. Eu estou gastando... Olha o termo que Satanás usou para mim. Tentar me intimidar. Eu estou gastando muito o meu tempo na igreja. Só que daí, quando eu dobrei meus joelhos, eu comecei a perguntar ao Senhor. Falando, não, você não está gastando o seu tempo aos meus pés, você está investindo, porque eu, à medida que você está ali, se entregando para mim, eu vou moldando o seu coração para você querer o que eu, Senhor, desejo. Essa foi a revelação que o Senhor me deu, enquanto nós nos entregamos à intimidade, deixamos tudo, as atrações do mundo, e viemos à casa do Senhor, como manda a palavra, nós começamos a moldar o nosso coração, como o coração de Deus, até que nós começamos a querer, presta atenção, igreja, a querer o que Ele quer, e não apenas de uma forma obrigatória, mas a querer, a desejar, a falar, Senhor, eu quero isso, esse é o meu chamado, eu vou abraçar meu chamado, eu quero isso, que nós sejamos assim, entregando tudo ao Senhor, porque Deus não nos quer pela metade. Deus não quer o nosso lado ruim apenas, Ele quer tudo, cada parte do nosso ser, Ele deseja ter, e sabe por quê? Porque o Senhor não deseja ter apenas você como um admirador. Muitos têm Jesus como alguém que Ele admira. Uma vez eu usei essa figura, sabe quando você vai num show, que você fica admirando aquela performance, apenas admirando, você é um fã, não é errado,
Mas quando se fala de Jesus, Jesus não quer que você seja um fã dele. Jesus não quer que você seja um admirador dele. Ele quer que você seja discípulo, seguidor. E a palavra diz que os discípulos do Senhor têm que amá-lo. Como que você ama o Senhor vai demonstrar se você é realmente um seguidor dele ou não. É muito importante nós sabermos esse equilíbrio, sabermos lidar com isso, porque Jesus não nos quer apenas como admiradores, Jesus nos quer como discípulos, como filhos. Quando você tem um filho muito pequeno, né, os filhos crescem e chega uma hora que eles não vão fazer isso, é lógico. Mas quando você tem um filho muito pequeno e você fala, se joga filho, o filho vai lá e se joga, e para ele é a maior alegria. Será que é à toa que Jesus diz que o nosso coração tem que ser como o coração de uma criança? Não, porque quando o nosso coração é como o coração de uma criança, o Senhor vai falar, filho, se joga, e você vai fazer o quê? Eu vou, pai. E aí dá tudo certo para você, e você vê a vitória chegando na sua vida. Ai meu Deus, abençoa minha voz, Senhor. E aí, sabe por que nós devemos nos entregar por completo? Repita assim comigo, porque o meu Jesus se entregou por completo. Jesus se entregou por completo. Quero que vocês leiam comigo Filipenses 2, 5. Eles vão colocando lá e eu já vou lendo aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, obedecendo e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Qual é o modo de pensar de Jesus? Primeiro, mesmo ele tendo algo a se orgulhar, ele não se apegou a isso. Ô gente, vamos falar sério. Compara o que Jesus tem como Deus. O que você tem, o que eu tenho, chega aos pés de alguma coisa que Deus tem? Chega ou não? No meu modo de ver, não. E Jesus, o homem Deus, a palavra diz que ele não se apegou a isso, mesmo ele sendo Deus. E às vezes a gente se apega com pouquinho, aquele lá, que a gente já conseguiu alguma coisa na nossa vida, a gente se apega. E aí o dono do universo foi totalmente desapegado por amor a nós. Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos com isso é que ele era Deus e abriu mão disso. Nós vemos por aí diversos ensinamentos errados, dizendo que Jesus não era Deus, ou que era um Deus menor, mas a palavra é muito clara quando diz que ele é Deus. Ele era Deus em forma humana e continua sendo Deus, assentado ao lado do trono do Deus Pai. E ele era Deus quando estava aqui, se esvaziou da sua divindade, mas mesmo assim, ele nos amou até o fim. A palavra diz também em Filipenses 2 que ele se esvaziou. A outra coisa que nós aprendemos é que Jesus foi totalmente obediente. E Jesus se humilhou mesmo sendo Deus. Olha, gente, quando a gente se entrega, se rende ao Senhor, a gente se torna obediente a Ele. Amém? Glória a Deus. E assim como Jesus era totalmente desapegado, Ele nos ensina a sermos também. Aleluia. E aí, o que custou para Jesus entregar o que ele tinha? Diga bem alto comigo, tudo. Tudo. Jesus se esvaziou por completo, ele se rendeu por completo, e a gente também precisa se render por completo. Rendam-se aos pés de Cristo, assim como nós cantamos, lancem suas coroas a Cristo, lancem tudo que você tem a Cristo, e a recompensa que Jesus recebeu por causa daquilo, está no mesmo capítulo, no versículo 9. Por isso Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus, o Deus homem, recebeu o nome, o único nome que está acima de todo nome.
Quando você ora, o único nome que tem poder é o nome de Jesus. Não adianta você orar para qualquer outro santo que nós aprendemos ao longo da sua vida, que não funciona. O único nome que tem poder é o nome de Jesus. Aleluia! E ele recebeu isso como herança. E o que acontece quando nós entregamos tudo ao Senhor? Qual é a nossa recompensa? Será que a gente dá tudo para Ele, sem a gente ter nenhuma promessa? Simplesmente entrega e acabou para a gente? Não, também há muitas dúvidas que praiam na nossa cabeça, como: e se Jesus pedir meu emprego? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já. E se Jesus pedir meu emprego? E se Jesus pedir os meus bens, ou tantas coisas que já conquistei ao longo da minha vida? E se Jesus pedir para eu abrir mão de algo que eu tanto sonhei? E se Jesus pedir para eu abrir mão de algo que me custa tanto? Quer ver uma coisa que vai pesar? E se Jesus pedir para eu abrir mão dos meus relacionamentos, da minha família muitas vezes? Talvez vocês olhem para mim e falem: Jé, que absurdo. Mas lá em Lucas 14, está escrito assim, versículo 25, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, é alguém que você é super apegado, não é verdade? Se você ama mais a sua mãe do que a mim, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E lá no versículo 33 está escrito: assim qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. O Senhor muitas vezes, gente, é difícil falar isso, porque toca muito no meu coração, mas muitas vezes o Senhor, Ele nos pede coisas. Ele nos pede coisas. Ele pede renúncias nossas. E eu não estou falando apenas de pecados. Vocês se lembram? Que esse é o primeiro lado da nossa vida. Agora estou falando do segundo lado, que são as coisas boas. Às vezes Deus não nos pede renúncia de pecado apenas, porque isso é primordial na nossa vida. Muitas vezes o Senhor quer que você abra mão de algo que você tanto sonhou, ou de algo que você tanto gosta, de alguém que você tanto admira, de alguém que você tanto ama, de alguém que talvez você criou até laços com essa pessoa, e o Senhor diz para você um dia: abre mão disso, que não é isso que eu tenho para você. Abre mão disso, deixa aí, e deixa eu te levar para um outro caminho, que não é esse caminho que você está seguindo. E quando o Senhor nos pede isso, parece ser injusto. Senhor, mas eu investi tanto tempo nisso, Deus. Eu me matei, me sacrifiquei, e o Senhor está pedindo isso, que eu estou tão apegado. Mas quando o Senhor, Ele nos pede algo, é porque Ele tem algo maior e melhor para nós. Amém, igreja? Aleluia! Quando Ele nos pede algo, é porque Ele tem algo maior e melhor. E vamos ver essa promessa na palavra? Abre aí, por favor, em Marcos 10, 23. Prestem atenção no que vocês vão ler comigo. Porque muitas vezes a gente abre mão de coisas que nós amamos, e Jesus está falando aqui de coisas que amamos, de pessoas até. E Ele diz assim, deixa eu ler aqui com vocês, né? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Próximo. É isso mesmo? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Próximo. É mais fácil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Talvez é a nossa pergunta. Deus, se eu abrir mão de tudo, então como é que eu vou ser salvo? Próximo. Prestem atenção nisso aqui, ó. Jesus, porém, fitando os olhos nele, o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer:
Eis que nós entregamos tudo e deixamos para te seguirmos. Ô gente, muitas vezes, pode pausar nesse versículo aqui, tá? Porque a promessa vem depois disso. Muitas vezes a gente entrega tudo a Deus e fala: Senhor, eu dei para o Senhor tudo que eu tinha. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu deixei tudo. E Pedro começou a questionar Jesus por causa disso. Senhor, deixamos tudo para te seguirmos. E aí o que vem no próximo versículo? Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, presta atenção no que Jesus falou, gente, que isso aqui é promessa para nós, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, hoje, e o sempre, essa palavra aqui é nova, de casas, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Essa cêntuplo aqui eu acho que é 100 vezes mais. Deixa eu ver minha versão aqui. Que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e campos com perseguições no mundo, por vir receberá a vida eterna. Amém? Vocês compreenderam? Jesus deixou claro: você vai deixar a sua casa por amor de mim? Você vai desapegar da sua família? Você vai desapegar dos seus bens materiais? Você vai desapegar dos seus sonhos? Deixa eu te contar um segredo, filho. Se você fizer isso por amor de mim, eu vou te dar 100 vezes mais. Enquanto eu estava lendo essa passagem, eu já chorei várias vezes com essa passagem. Porque tantas vezes na minha vida, o Senhor disse para eu me desapegar de muitas coisas, e doeu tanto, mas aí eu comecei a ver pessoas novas chegando na minha vida, irmãos novos, irmãs novas, uma família aqui que me acolheu, uma outra família aqui que disse: nossa, Gé, eu gosto tanto de você, eu quero que você, enfim, seja meu amigo e não sei o quê, eu quero te acolher, eu quero te abraçar. E eu quero dizer para você que isso é para você também. Se você deixar tudo por amor a Cristo, mas não é loucamente, tá, gente? Tem uma direção do Espírito Santo. Não vai dar uma louca na nossa cabeça e falar: vai entregar tudo. Apenas se o Espírito Santo te direcionar a isso. Não tenha medo, porque o Senhor Jesus prometeu que te daria, quanto? 100 vezes mais. E Jesus fez isso, essa entrega por total, porque havia uma alegria proposta. E para finalizarmos, também há uma alegria proposta para nós. A palavra diz que Jesus se esvaziou até a morte, porque para ele havia uma promessa de alegria. Em Hebreus 12, 2, está escrito isso, se vocês quiserem ler aí, fica à vontade. A palavra diz que havia uma alegria que lhe estava proposta. E sabe qual é essa alegria? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Essa é a alegria. Aleluia! Jesus se esvaziou até a morte. A palavra diz que ele foi humilhado, mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Sabe por quê? Porque lá 2000 anos atrás aproximadamente, quando ele estava sendo humilhado, espancado, pregado naquela cruz, ele olhou para esta proposta e disse: eu verei o fruto do meu penoso trabalho e eu me alegrarei. Lá em Isaías diz que Jesus ficou satisfeito. Aí você fala: nossa, já, mas ele ficou satisfeito com o sofrimento? Sim, porque esse sofrimento gerou para ele a alegria que lhe estava proposta. Eu posso dizer nessa noite que eu sou a alegria do Senhor, porque um dia ele me encontrou. E você pode dizer a mesma coisa de você, do irmão que está aí do seu lado. Todos os salvos na terra, que já foram, que já partiram, os que vão ser salvos ainda, podem olhar para a cruz vazia e dizer: eu sou a alegria que lhe estava proposta. Eu sou a promessa da alegria que o Pai fez ao Deus Filho. Aleluia!
Glória a Deus. E para você também tem essa promessa. A palavra diz lá em Apocalipse 21:4 que Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Há uma alegria que está proposta para mim e para você também. Você chora muitas vezes, um dia o Senhor vai recolher suas lágrimas e você nunca mais vai chorar. Você já pensou nisso? Ai, Senhor, está doendo, eu estou renunciando tantas coisas, eu já te dei meu lado ruim, Senhor, mas agora eu te dei meu lado bom, e o que eu faço agora? O Senhor diz, aguarda, porque a promessa se cumprirá, a promessa se cumprirá, nesse tempo 100 vezes mais, e a vida eterna no porvir, onde a palavra diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Depressão? Nunca mais. Morte? Nunca mais. Doenças? Nunca mais. Aquela diabetes que te perseguiu a vida toda, meu irmão, na eternidade você não vai mais sofrer com ela, nunca. Você que está sofrendo com qualquer enfermidade, a palavra diz que Ele não vai mais te perseguir. Essa enfermidade não entrará no céu, onde nós estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a alegria que lhe estava proposta. E eu estava também falando assim, ó Deus, eu tenho tantas questões dentro de mim que ainda não estão assim 100%. Será, Senhor? O Senhor olhou para mim e falou, filho, um dia eu vou enxugar das suas lágrimas, dos seus olhos toda a lágrima. E todas essas questões aí dentro de você, medo de futuro, medo do que vai acontecer, medo disso, medo daquilo, aonde você estará comigo na eternidade, nunca mais vai te perseguir. Você crê nisso? Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus.